Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do Conexão Lunar. Eu sou Rebeca, terapeuta, mentora. Aqui eu te guio para que você viva em sintonia com os ciclos lunares, juntando aí com espiritualidade, autoconhecimento e práticas para a vida real, focada aí em autodesenvolvimento, tá bom? Esse vídeo aqui é o Bússola Lunar, que é o guia para o próximo mês, para a próxima lunação, né? Ele estreia sempre na lua nova, como hoje, lua nova no signo de Virgem. Já te adianto aqui que essa lunação tá muito especial, tá cheia de eventos muito intensos e importantes. Pausa esse vídeo um pouquinho, se você não fez isso ainda, pega a sua agenda, pega um papel, pega uma caneta, sei lá, anota do seu celular, não sei, mas anota cada uma das datas, cada um dos direcionamentos, cada uma das perguntas, tá? Porque essa guiança vale muito, tá bom? Bora lá então? Lua nova então no signo de Virgem hoje, dia 23 de agosto. E essa alunação, ela começa com Sol e Lua unidos em Virgem no grau 0 e em quadratura com Urano. Isso não é qualquer coisa, tá? Isso é o céu nos chamando a um processo de purificação, né? Para abrirmos espaço também para o inesperado, para surpresas que sim, podem ser libertadoras, tá? Pureza aqui, né? Porque é algo muito atrelado ao signo de Virgem, não quer dizer perfeição, santidade, não é sobre isso, tá? É sobre limparmos aí espaços internos e externos, né? Temos o compromisso com isso, na intenção de abrirmos espaço para a nossa versão mais iluminada, né? Ou seja, a nossa essência, porque a nossa essência é pura luz, tá? No momento em que eu tô gravando esse vídeo para vocês, eu tô numa semana de mais reclusão, né? Eu avisei lá no Instagram, se você não me acompanha lá, vai lá me acompanhar, tem link aqui na descrição do vídeo. Então, eu vou voltar para as redes sociais justamente na lua nova, né? Eu tirei a semana de lua minguante para intensificar os meus processos aqui de oração, de meditação. Sim, estou fazendo um jejum de redes sociais, enfim, tá sendo ótimo. E depois eu posso compartilhar um pouco mais sobre isso, né? Mas é sempre bom a gente silenciar um pouco, tomar um tempo para fazer essas limpezas mais profundas, né? E por que eu tô falando isso, tá? Porque esse final de semana de lua nova no signo de Virgem, aí em conjunção com o Sol, em quadratura com Urano, é muito bom. Apesar de ser lua nova, né, carrega ainda essa energia propícia para limpezas e para purificações. Então, assim, essa coisa da purificação, ela pode ser feita de uma forma ritualística ali, quando você limpa a sua casa, quando você abre espaço, quando você toma um banho com intenção, tá? Então, fica essa dica para esse final de semana especialmente, tá? A hora que você chegar aqui e sentir que é para você, você faz, tá bom? Não deixa de fazer porque não é o final de semana do dia 23, 24 de agosto. Não faça isso, faça como o seu coração pedir, como a sua guiança pedir, mais a energia do céu tá muito propícia para esses processos de limpeza nesse final de semana de 23 e 24 de agosto, tá? Bom, experimenta isso, enfim, e aí, por que é interessante fazer isso, né? A gente tem energia de Urano acontecendo no céu, trazendo o inesperado, tá? Apesar de Virgem ser um signo de ordem, né, de planejamento, né, tudo isso, ele vem enquadrando Urano, então assim, a gente tem nesse mês, nesse ciclo lunar inteiro, um chamado para uma nova ordem, tá? E sim, para o inesperado, e sim para a revisão
né? Revisão da própria vida mesmo, tá? Abrir esse espaço com limpezas, né, com essa intenção de limpeza, é também abrir um espaço energético para que as surpresas que venham aí sejam positivas, tá? Então fica essa super dica. Bom, depois a gente entra na lua crescente no signo de Sagitário, dia 31 de agosto, 3h24 da manhã. E a energia sagitariana por si só, ela é muito expansiva, né? Lua crescente com lua em Sagitário é pura expansão, é olhar para o horizonte com otimismo, né? Sagitário traz as múltiplas possibilidades, certo? Ele consegue enxergar além. E ele traz uma coisa para a energia virginiana que eu acho que é muito interessante, que é essa expansão de olhar mesmo. É um momento para a gente se permitir testar e aprender, né? Ele dá uma quebrada nesse perfeccionismo virginiano, né? Nesse criticismo virginiano. E pode trazer para a gente uma energia mais de experimentação. Uma energia, um olhar de vermos a vida como uma aventura, como uma criança vê a vida, né? Experimentando, testando, se permitindo, tá? Abrindo possibilidades. Então, em vez de esperar pela perfeição, a gente dá pequenos passos, a gente aprende com eles, ajusta a rota, sabe? O arqueiro sagitariano é uma metáfora perfeita, né? Cada flecha que ele dispara ajuda a refinar a mira, tá? A gente vai falar mais sobre isso, sobre esse testar e aprender no vídeo do Ativação Lunar, que vai ao ar na semana que vem, com a energia dessa lua crescente, tá bom? Mas você já pode ir se perguntando aí, até porque com essa energia de Urano nos chamando ali para uma flexibilidade, né, para uma adaptabilidade, para estarmos abertos a surpresas, pode ser interessante já se perguntar, tá? Em que área da sua vida você pode se permitir experimentar agora, confiando que cada tentativa é expansão. Muito bem. Aí nós chegamos na nossa lua cheia no signo de Peixes, que vem com eclipse lunar total. 7 de setembro, 3h12 da tarde, né, horário de Brasília. Nós temos, enfim, o ápice dessa alunação, que vai ser com esse eclipse no signo de Peixes. A lua cheia, ela já é naturalmente intensa, né? É uma fase de revelações, é uma fase que nos conta quais são as colheitas que estão vindo, né? Diante aí do que a gente plantou, tá? Mas a lua cheia em Peixes, ainda mais com eclipse, a sensibilidade fica muito maior. O eclipse adiciona revelações e rupturas, e padrões inconscientes podem vir à tona. Ou seja, a gente reforça a temática desse mês, que é a temática de purificação. E não tem purificação se a gente não olhar ali para os cantinhos, né? É sobre isso. A lua cheia com esse eclipse lunar pode trazer à tona aquele cantinho, sabe? Sabe quando você vai fazer uma faxina na tua casa, que aí fica aquele cantinho? Aí o que que tem embaixo do tapete? O que que tem? Então, pode ser que apareça nesse eclipse, tá? Os eclipses lunares, eles falam sobre encerramentos, sobre revelações. E tá pedindo liberação, né? Se a gente quer limpar e se a gente quer purificar, é um processo natural, é um processo bem-vindo se a gente souber lidar com ele, tá? É um tempo de cura, de perdão, desapego de expectativas irreais, tá? Ilusões aqui podem ser colocadas abaixo mesmo. Deixa aí todas as ilusões aí da sua vida, tá? E se cuide nesse período. É muito interessante a gente fazer, o eclipse ele mexe mesmo com a gente, tá? Então assim, se alimenta de uma forma leve, evite excessos,
Lua cheia com eclipse no signo de Peixes, evite substâncias que alterem a consciência, tá? Recomendo fortemente isso. Abre espaço para o silêncio, para a meditação, para a oração. Abre o espaço para você transcender, tá? Isso pode ser bastante interessante nessa lua cheia, tá? E deixa vir, né? Deixa vir. Deixa vir o que tiver que vir e deixa ir o que tiver que ir, tá bom? Acontece uma coisa interessante depois desse eclipse, eu achei bonito, assim, quando eu pesquisei, que é o Sol se encontrando com Júpiter. Então, assim, a gente tem essa intensidade do eclipse em Peixes, mas depois o Sol se encontra com Júpiter meio que trazendo um alívio, sabe? Trazendo aquele olhar, e aí traz a coisa, até que eu já falei da lua crescente, né? Mas traz essa energia, assim, de expansão, né? Então, assim, é como se a gente fosse um pouco pressionado nessa limpeza, assim, e depois que essa intensidade passa, né? E você, se você souber essa energia, você vai observar essa intensidade e vai deixá-la passar, né? Vai administrar isso internamente. E aí, depois desse ápice, sabe quando o sol volta a brilhar? É meio isso, tá? A energia é essa. Então, depois da limpeza, um horizonte maior se abre. E uma pergunta importante para essa fase é: que ilusões você está pronto, você está pronta para dissolver nesse eclipse? Encerra. Encerra de vez. E aí, assim, quando eu falo encerra de vez, eu quero dizer o seguinte: o céu inteiro está te convidando para uma nova fase. Mesmo. Além dos aspectos lunares, a gente tem vários outros aspectos no céu convidando a um começo, a um recomeço, a uma iniciação, né? Então essa lua cheia, ela chega muito poderosa para a gente encerrar, inclusive ciclos kármicos, tá? Fica essa dica. O Ho'oponopono aqui pode ser maravilhoso. Tem vídeos aqui no canal sobre o Ho'oponopono, eu vou lembrar de linkar aqui na descrição. Pode dar uma olhada, tá? Porque realmente é uma oportunidade, é uma janela energética de romper com padrões, inclusive karmas, tá? Muito bem, depois a gente segue com lua minguante no signo de Gêmeos, dia 14 de setembro, 7h32 da manhã. E aí, depois de tanta intensidade, a gente tem um chamado ainda para se perguntar o que a gente está consumindo de informação, tá? A lua minguante em Gêmeos, esse convite é para uma limpeza mental, que é o que a gente mais precisa, né? Porque, assim, o nosso maior inimigo mora na nossa mente, né? Então, assim, é um período para desfazer mal-entendidos, silenciar ruídos, reduzir o excesso de informações que consome sua energia. Gente, eu estou fazendo isso neste momento, né? Eu fui guiada a fazer isso nos meus processos pessoais nessa lua minguante em Touro, que é o momento que eu tô gravando esse vídeo, né? E aí eu explico mais sobre essa guiança, tudo isso, né, na comunidade, na mentoria, enfim, é algo que eu aplico mesmo na minha vida. E assim, é muito bom. É muito bom diminuir, sabe, esse excesso de informação, gente. Tá sendo, assim, sério, uma semana incrível. Incrível, tá? Então, silenciar ruídos, reduzir excesso de informações que consomem energia. Pode ser um momento de jejum de informação tóxica. Então, assim, menos rede social, menos conversas que não nutrem, mais silêncio. Tudo que você alimenta cresce, né? Então, é uma lua bem interessante para você olhar para isso, tá? Que ideias, palavras ou conteúdos você não quer mais nutrir dentro de você? Tá? É você que escolhe o que você consome. É você que escolhe pro que você dá audiência, certo? Então, é uma semana interessante para olhar isso. A gente vai aprofundar esse tema no vídeo da lua minguante, que é da série Reflexões Lunares,
tá? Que são os vídeos que vem na lua minguante, enfim. Se você quiser dar uma olhada nas playlists que já tem aqui no canal, então da ativação lunar, do reflexões lunares, também do oráculo de lua cheio, enfim, bússola lunar, já acho que não vale tanta pena, né? Porque ele é bem para essa alunação. Mas vem aqui e dá uma olhada, tá? Já tem bastante conteúdo interessante ali, tá? Pode olhar, que vale a pena. E assim, normalmente eu termino esse vídeo bússola lunar com a lua minguante, só que eu não posso fazer isso dessa vez. Por quê? Porque a próxima lua nova, e esse evento, ele não é muito comum, a próxima lua nova também será no signo de Virgem. Também será no signo de Virgem e será um eclipse solar, tá? Olha que especial. Então, assim, a gente tem uma alunação que começa com essa lua nova no signo de Virgem, quadrando Urano, chamando para o novo, pedindo purificação. Isso chega num ápice, numa lua cheia pisciana, falando também de liberação, inclusive de questões inconscientes, karmas e tudo mais. A lua minguante em Gêmeos pede pra gente diminuir, né, o barulho externo, para conseguir se ouvir mais internamente. E aí a gente entra numa lua nova em Virgem de novo, com o eclipse solar, que é uma lua voltada, né? O eclipse solar fala sobre inícios, sobre aberturas, sabe? Então, olha só que poderoso. Se você fizer o trabalho energético direitinho nesse mês, percebe que o tom é de abertura para o próximo ciclo lunar. Fica essa dica, tá? Dia 21 de setembro, então, e aí tem todas essas questões. Eu me perdi aqui no roteiro, tá? Vocês já estão acostumados, né? Quem me acompanha já sabe. E não já me falaram assim, coloca aquele negócio que fica falando, né? Eu esqueci o nome, que fica o texto fica rolando na tela do celular. Não gosto. Não gosto, que eu me sinto presa ao texto. Eu também não gosto. Eu gosto de ter o roteiro, aí eu fico aqui olhando, entendeu? E é isso, né? A gente vai melhorando aos poucos, certo? Tamo indo. Então, assim, fica essa dica para receber essa próxima lua nova. A gente vai falar mais sobre ela e mais profundamente sobre ela no próximo, né? No próximo bússola lunar, que vai ser especial para essa alunação, que vai começar no signo de Virgem. Deixa eu dar o recado aqui que por conta desse eclipse, o próximo encontro da comunidade 13 Luas, que acontece, o encontro da comunidade, ele acontece toda lua nova, tá? Inclusive no dia que esse vídeo for ao ar, vai ser o dia do nosso encontro, né? E, enfim, não dá nem pra se inscrever pra esse, no caso. Mas o próximo encontro vai ser, eu vou mudar, normalmente é no sábado de lua nova, às 8 da manhã. Mas isso vai mudar para o próximo encontro, porque tem esse eclipse lunar e eu quero aproveitar essa energia intensamente lá na comunidade. Se você quiser participar da comunidade, me manda uma mensagem que eu te explico, tem link aqui na descrição também, tá? É isso, é um ciclo, um início poderoso para reestruturar a sua vida, mudar hábitos, criar rotinas saudáveis, iniciar projetos sólidos. Presta atenção. Tudo que for iniciado aqui tem grande chance de criar raízes profundas, tá? Por isso, capricha nessa purificação agora nesse mês, né? Nesse ciclo lunar, capricha para você receber essa energia de eclipse solar no dia 21 com toda a abertura que ele merece, tá? Porque aí é como se o céu dissesse assim pra gente, agora sim, uma nova ordem pode nascer. Se você quiser viver essa jornada de uma forma mais profunda, então eu te convido para a comunidade 13 Luas, já falei aqui, são encontros mensais no sistema de assinatura anual, tá? A gente aprofunda os aprendizados de cada ciclo. Para quem sente o chamado para um mergulho mais profundo comigo, um acompanhamento mais de perto, tem a mentoria 13 Luas, tá? Um acompanhamento com o ano inteiro também, com encontros quinzenais,
tem tarô estratégico, tem entrega de desenho humano, para apoiar esse processo de despertar e manifestação. Para isso, né, para mentoria tem formulário de aplicação que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Nesse momento, os meus atendimentos particulares, eles estão pausados, tá? Eu devo pausar até novembro, pois eu estarei comprometida com outros movimentos, né? Essa é a minha guiança, eu vou seguindo isso, tá? E é isso, né, de recadinho. Essa alunação é um verdadeiro rito de iniciação. Ela começa com a ordem virginiana, cresce com a expansão de Sagitário, dissolve ilusões em Peixes, silencia a mente em Gêmeos e retorna à Virgem para que uma nova ordem possa nascer, mais clara, mais alinhada, mais verdadeira. Que essa bússola lunar seja um guia para você atravessar esse ciclo com consciência, com coragem, com leveza, e que você se permita viver cada fase como um degrau da sua própria evolução. Para a gente fechar esse momento e esse vídeo, eu vou tirar uma carta de oráculo, tá? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso juntos para receber então uma mensagem dos anjos aqui para esse momento. Eu quero que você feche um pouquinho seus olhos e mentalize 1 ou 2, tá? Número 1, então, olha isso. Se quiser, printa, ó. Ai, aqui, ó. Revisão de vida. Quem tirou essa aqui tá alinhadíssima com esse ciclo, né? Faça um inventário de sua vida e resolva mudar ou curar qualquer coisa que esteja desequilibrada. Olha, você pega esse vídeo, você anota cada fase, você faz tudo que eu falei aqui, que é isso, é basicamente isso, tá? Vamos lá. Opção 2. Arcanjo Miguel, lindíssimo. Eu sou apaixonada por ele, inclusive dia 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo, não é? Às vezes eu erro datas, tá? Mas eu acho que é dia 29 de setembro, dia de Arcanjo Miguel. Eu sei que já tá tendo já a quaresma de São Miguel, né? Pode falar com alguém, né? Fala muito comigo, muito. Você está protegido, estou protegendo você contra energias inferiores e protegendo você, seus entes queridos e o seu lar. Tem oração, tá, de libertação aqui de São Miguel Arcanjo aqui no canal. Só olhar, tá? Já printou? Eu viajei aqui no São Miguel, eu percebi. Tem a oração de libertação de São Miguel aqui no canal. De repente, faz isso, né? Nesse período de limpeza aqui desse mês de setembro, de repente, para você que tirou aqui São Miguel, pode ser interessante fazer os 21 dias da oração de libertação. O que você acha? Pode ser, né? Senti aqui. Senti forte, São Miguel. Muito bem. Se você quiser me acompanhar mais de perto, vai lá no Instagram. Tem link aqui na descrição. Lá, não nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, porque eu pausei nas redes sociais, né? Mas eu vou voltar no dia que esse vídeo for ao ar, eu vou voltar a aparecer lá no Instagram. E aí, lá eu levo reflexões diárias, a energia do dia, a gente tem o oráculo do dia nos stories, sabe? É uma delícia, tá? Então eu te espero lá também. Se inscreve aqui, tá? Por favor, deixa seu like também, por favor. Transmite esse vídeo, né? Compartilha esse vídeo com mais alguém que você acha que vai gostar. E é isso, tá? Um ciclo abençoado para você. A gente se encontra nos próximos vídeos, se Deus quiser. Gratidão sempre. Beijo.